Bom dia, galera. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, agora abordando a classe gramatical adjetivo. Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, indicando uma característica. Característica essa que pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser uma condição, pode ser um estado. Para explicar melhor, eu vou ler para vocês aqui um texto de Cecília Meirelles, Retrato, no qual apresenta vários adjetivos e através deles eu vou explicando melhor vocês, do que realmente é o adjetivo dentro de um contexto. Já sabemos que o substantivo é a palavra ou a classe de palavras que nomeia seres. O adjetivo já qualifica esses seres. Então vamos lá. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa e tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Abordando o texto e o contexto dele, podemos observar nas palavras calmo, triste, magro, vazios, amargo, sem força, paradas, frias, mortas, simples, certa, fácil e perdida, que são palavras que não nomeiam seres, mas são palavras que caracterizam seres. Então, quando eu digo, eu não tinha este rosto de hoje, calmo, triste e magro, as palavras calmo, triste, magro caracterizam rosto, que é um substantivo. Nem esses olhos tão vazios caracterizam olhos. Nem o lábio amargo caracteriza lábio. Eu não tinha estas mãos sem força. Sem força caracteriza mãos. Paradas, frias e mortas também caracterizam as mãos. Eu não tinha este coração que nem se mostra, e eu não dei por esta mudança. Mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Tão simples, certa e fácil caracterizam mudança. Em que espelho ficou perdida a minha face? Perdida caracteriza a minha face. Então, daí dá para nós entendermos um pouquinho a diferença entre o substantivo e o adjetivo. Quando eu digo rosto, existe algo chamado rosto. Quando eu digo olhos, existe algo chamado olhos. Quando eu digo lábio, existe algo chamado lábio. Quando eu digo mãos, existe algo chamado mãos. Quando eu digo mudança, é um fato, é uma atitude, existe algo chamado mudança, que não é concreto, é abstrato, mas existe. Quando eu digo face, existe algo chamado face. Agora, quando eu caracterizo rosto calmo, triste e magro, calmo, triste e magro passam a ser adjetivos. Olhos vazios, adjetivo. Lábio, amargo, adjetivo. Mãos sem força, uma locução adjetiva porque é formada por mais de uma palavra. Paradas, frias e mortas, palavras que continuam qualificando mãos. Mudança, simples, perto, certa e fácil. Simples, certa e fácil caracteriza mudança. Perdida caracteriza face. Então, o adjetivo é a palavra que tem a função, tem a capacidade de qualificar todo e qualquer substantivo, indicando mais uma vez ou uma característica, ou uma qualidade, ou um defeito, ou uma condição.
O adjetivo, ele pode ser formado por mais de uma palavra, como eu dei exemplo lá, sem força. Toda vez que nós temos este caso, nós temos aí uma locução adjetiva. São duas palavras com o mesmo significado, ou seja, com a mesma função de qualificar um substantivo. Geralmente, a locução adjetiva é formada de uma preposição mais o substantivo com valor de adjetivo. Exemplo: amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. Então, de mãe e de pai são locuções adjetivas, né? Mas que formam um adjetivo também, materno e paterno. O adjetivo, né? Ele tem também a sua classificação como substantivo. O adjetivo pode se classificar em primitivo e derivado, simples e composto. Então, quando o adjetivo vai ser primitivo? É aquele como substantivo não deriva de outras palavras. Como exemplo, bom, fácil, lindo. E o derivado, né, o que vem depois do primitivo, é aquele que deriva de outro adjetivo ou de outros substantivos e também verbos. Exemplo, carnavalesco, gigantesco, rochoso, amável, sonoro. E o adjetivo simples é aquele que é formado apenas por um só adjetivo. Brasileiro, luso. E o composto, aquele que é formado por dois ou mais adjetivos. Exemplo, acordo entre Portugal, França e Brasil. É um acordo luso-franco-brasileiro. Então, terminamos por aqui a nossa explicação sobre adjetivo. Continuaremos com alguns exercícios e com mais explicações na próxima aula. Alguma dúvida, é só entrar em contato com a professora. Obrigada, bons estudos.